Olá a todos que acompanham este canal, meu nome é Theo Borges, está começando mais um Bom Dia Mercado, um programa sobre trading esportivo, onde eu faço aqui o meu planejamento e a minha criação de cenários para os jogos que eu pretendo trabalhar em cima dos meus métodos, beleza? Isso aqui não é um vídeo de palpite, não é um vídeo de entrada, isso aqui é um vídeo de criação de cenários para a gente saber como agir em determinadas situações. De antemão, já vou te convidar para se inscrever neste canal se você gostar do conteúdo, deixar o like no vídeo e ativar as notificações, participar aqui nos comentários, complementando as informações, me corrigindo, debatendo comigo, não tem problema, a gente vai se preparando juntos. E também para você se inscrever lá no meu canal no Telegram, com mais de 40 mil pessoas, para acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Tento passar ali um conhecimento um pouco maior do meu dia a dia, do que eu estou vivenciando, principalmente nessa Eurocopa. Eu estou fazendo bastante participação ali no meu Telegram. Beleza? Os links vão estar aqui embaixo. Antes da gente começar a falar sobre essa quarta-feira, dia 16 de junho, amanhã, quinta-feira, dia 17 de junho, vai ter um jogo do Brasil com o Peru às 9 horas da noite. E da última partida do Brasil contra a Venezuela, a gente teve uma super odd do Brasil para ganhar da Venezuela a 15. Vocês lembram que o Brasil começou esse jogo contra a Venezuela a 1,12, 1,13, porque a Venezuela tinha todos aqueles casos de Covid e acabou que essa super cotação de 15 da Venezuela tornou aquela entrada com um valor absurdo. E mais uma vez, na Copa América, no jogo contra o Peru, a Betfair está oferecendo uma super cotação de 15 para o Peru vencer, para o Brasil vencer a seleção peruana, né? 15 para o Brasil vencer a seleção peruana. Essa cotação, neste momento, está 1,25. Tá? Então é mais uma cotação baixa do Brasil para cima de uma seleção peruana que obviamente não é favorita a vencer o torneio, apesar de ter sido finalista, se eu não estou enganado, da edição passada contra o próprio Brasil. Acho que deve acabar se classificando nesse grupo A por conta talvez da inferioridade da Venezuela, mas pode ali brigar por uma quarta colocação com a Venezuela. E a gente tem mais uma supercotação do Brasil para vencer uma seleção mediana para baixo, né? Com perdão à seleção peruana. Então, se você não tem conta na Betfair ainda e está interessado em abrir a sua conta, esse jogo do Brasil aqui no dia 17 contra o Peru pode ser interessante para você buscar essa supercotação. Leia os termos de uso que ficam aqui embaixo. Ó. Posso participar? O que eu preciso fazer? Como que eu irei ganhar o bônus? Leia isso tudo aqui para não ter nenhum problema, né? Tem muita gente que às vezes esquece de fazer no local correto. Tem um local correto para fazer, tem uma aposta máxima para colocar. Então, isso aqui para quem está começando pode ser bastante interessante. Você já vai sair, por exemplo, se o Brasil realmente ganhar a seleção peruana, você já vai sair, por exemplo, com uma banca de R$150. Isso é muito bom, beleza? Então fica aí mais uma dica, o link vai estar aqui na descrição. Super cotação do Brasil a 15 para vencer a seleção peruana. Vamos falar sobre essa terça-feira, onde Portugal venceu a Hungria com bastante dificuldade. A Hungria jogando com um bloco baixo, fechadinho, que veio com essa proposta de defesa, né? Suécia fez isso muito bem, Turquia tentou fazer isso contra a Itália, ou seja, seleções hoje em dia não é que a Hungria foi amassada por Portugal, a Hungria veio para jogar dessa maneira, ela veio para jogar fechadinha, a Hungria estava jogando em casa, com estádio com lotação máxima, foi a primeira vez que a seleção húngara conseguiu jogar nesse estádio com lotação máxima, porque esse estádio foi inaugurado em 2019, se eu não me engano, esse estádio chama Puskás, em homenagem ao seu Ferenc Puskás, exatamente, lá em Budapeste. Então, estava muito lotado, a torcida participou bastante e eles jogaram de forma bem fechada, atrapalharam bastante Portugal. Gostei de ver o William e Danilo no meio campo de Portugal dando uma contenção muito boa, deu uma segurança muito boa. Eu trabalhei o back Portugal quase o primeiro tempo inteiro, quase sem risco, fechei em uma situação de bola parada da Hungria. E, mais uma vez, não consegui pegar o gol no primeiro tempo. Esse gol foi sair lá no segundo tempo e eu estava dentro do over à frente e consegui trabalhar esse jogo de uma maneira positiva. Tá? Sou torcedor descarado de Portugal, né? Sou descendente português, tenho família portuguesa, gosto demais da cultura portuguesa e sou torcedor de Portugal.
se é modinho ou não sei. Estou torcendo novamente para Portugal na Euro. Eu lembro que na Euro passada, quando Portugal foi campeão, eu ainda trabalhava no TS com alguns portugueses. Foi uma emoção muito grande quando o Éder fez aquele gol no finalzinho contra a França. E vou continuar torcendo para Portugal. Enquanto eu estiver no mercado, vou trabalhar normalmente. Mas se eu estiver fora do mercado ou estiver numa exposição longa, igual no mercado de gols, estarei na torcida por Portugal. Beleza? E o outro jogo do dia foi França e Alemanha. Estou com essa camisa aqui da Alemanha para homenagear o Hummels, que me deu de presente um gol contra, onde eu estava posicionado a favor da França com uma parte da stake e lei a Alemanha com a stake cheia. Né? Eu estava usando uma stake e um pouco da outra no match odds. Achei a odd da França muito alta, achei a odd da Alemanha muito baixa. Foi uma sequência onde a França apresentou uma situação de superioridade, foi nesse momento aqui, e aproveitei para estar dentro do mercado e fui agraciado com esse gol do Hummels. Beleza? Dali para frente, com um lucro muito bom no bolso, estava com um lucro maior do que quase uma stake, eu fui utilizando um pouco desse lucro para comprar os contra-ataques da França a favor, para comprar as bolas paradas da Alemanha contra, ou seja, o que eu costumo fazer no match odds de ir atrás do próximo gol. No final até tinha uma fração desse lucro em lei a França, mas a Alemanha decepcionou bastante. Mesmo entrando o Sané, o Voland entrou muito mal lá na frente. Enfim, o Lohri quase não foi ameaçado, né? A seleção francesa jogou no contra, teve 2 gols anulados, um golaço do Mbappé e um belo gol do Benzema, que voltava à seleção, e foram bem anulados por conta do VAR, mas a França jogou de forma reativa, assim como jogou a final da Copa do Mundo lá contra a Croácia. A França é muito perigosa jogando de forma reativa. Tá? Às vezes a França propondo o jogo talvez não vá te agradar tanto, mas a França recuada para jogar no contra-ataque é muito perigosa. Beleza? Eu estava gravando o panorama lá do Leitura. A gente tem um programa agora que a gente está fazendo todo fim de rodada da Euro. A gente está fazendo um programa, eu, Felipe e o PC, lá exclusivo para os membros do Leitura. Se você não sabe o que é o Leitura, tem um link aqui embaixo, uma plataforma de estudos de caso, de metodologia para criação de método, para validação de método de trabalho, com um preço super acessível. Fiz questão de colocar um preço mais acessível, preço simbólico. E a gente faz, além do Discord que a gente tem lá do Leitura, que a gente trabalha diariamente, também tem alguns vídeos interessantes sobre validação de método, sobre estudos de casos para você criar sua metodologia e também para você utilizar os replays de mercado para você aprimorar ou validar o seu método que você está pensando em criar, seja em qual mercado que for. Tá? E lá a gente faz um panorama toda semana, toda rodada da Euro. E nessa rodada especificamente, calhou de cair no horário do CSE, Guarani e Náutico e Vila Nova, então não consegui fazer esses jogos. Mas o Timbu emplaca mais uma vitória aqui. Eu disse que eu ia vir para esse jogo para ver um possível lei ao Vila Nova, porque eu não gostei do que eu vi do Vila Nova contra o Bahia naquela Copa do Brasil. E o Náutico, mais uma vitória por 2-0, 4 jogos, 4 vitórias, só um gol sofrido. Vem muito forte. O Guarani fez o primeiro. Eu vim para esse jogo para buscar possivelmente um lei ao CSA, porque eu não estava gostando do que eu tinha visto no outro jogo. Mas depois que o Guarani fez o primeiro gol, ele recuou totalmente. Estava olhando os melhores momentos passar aqui. O CSA teve muita chance de perigo. E daqui a pouco a gente tem Goiás e CRB. Eu pretendo vir trabalhar esse jogo aqui para gols. Daqui a pouquinho começa, tá? Vamos falar do dia de amanhã então. Temos a segunda rodada da Euro começando. Vou tentar não demorar muito, tá? A Finlândia ganhou da Dinamarca naquele cenário, naquele contexto assustador do que aconteceu com o Eriksen. O Eriksen que postou uma foto agora no Instagram falando que está tudo bem, que vai fazer mais exames. A gente fica muito feliz por conta disso. E a Finlândia deu um chute no gol, fez um gol. Né? A Finlândia está fribetada, né? Ela conseguiu 3 pontos num grupo que tem Bélgica, Rússia e Dinamarca. Ela era, com certeza, a ovelha negra. Né? E ela conseguiu esses 3 pontos. O que nós temos aqui? A gente tem uma Rússia extremamente necessitada de pontos, principalmente da vitória, e uma Finlândia que não precisa vencer. Pô, mas não precisa. Se a Finlândia fizer 4 pontos, ela deixa a Dinamarca com 0, porque a Dinamarca deve enfrentar a Bélgica e dificilmente vai vencer. Tem todo aquele aspecto emocional, já vou falar disso. A gente tem uma Bélgica que provavelmente deve somar 6 pontos,
né? E a gente tem uma Rússia que, se empatar com a Finlândia, vai a 1. E a Finlândia fica com 4. Então, mesmo jogando com a Bélgica lá no final, mesmo perdendo da Bélgica, ela ainda pode se classificar em segundo, né? Porque a gente poderia ter, por exemplo, uma vitória da Dinamarca sobre a Rússia, ou um empate da Dinamarca contra a Rússia, e a Rússia somar 2 pontos, ou a Dinamarca somar 3 pontos só, né? Então a Finlândia está bem tranquila nesse jogo aqui, possivelmente jogar para o ataque, para o empate. Então eu vou trabalhar esse jogo com dois aspectos. O primeiro seria trabalhar lei a Finlândia, que é eu tendo uma Finlândia completamente recuada, assim como foi com a Dinamarca, trabalhando lances específicos, né, trabalhando situações onde a Rússia realmente esteja dominando e a Finlândia não contra-atacando. Quanto mais tranquila lá atrás a Finlândia esteja, mais tranquilo no lei a Finlândia eu vou estar. Eu não tenho problema de trabalhar com essas odds altas, até porque eu uso responsabilidade. Se você não sabe a diferença de stake e responsabilidade, tem um link do meu curso gratuito aqui embaixo que vai fazer você entender essa diferença, tá? Gestão de stakes. Porém, se a Rússia estiver acima do esperado, com muita superioridade, e a Finlândia realmente estiver sendo anulada na recuperação de segunda bola, eu vou direcionar a minha entrada para um possível back à Rússia no primeiro tempo. Fechou? É o que eu quero trabalhar nesse cenário. Não acho que é um jogo para gols. A Finlândia não necessariamente precisa sair para o jogo desesperadamente se tomar um gol, porque a Finlândia já tem 3 pontos, né? Então, tudo bem, a Finlândia deve explorar alguma coisa de bola aérea. Ela é aquele time de jogar fechadinho, de jogar em transição. Já falei sobre a Finlândia no jogo contra a Dinamarca. Mas não necessariamente, se a Finlândia for tomar o primeiro gol, a Rússia vai querer se expor para fazer mais e a Finlândia vai querer se expor para fazer alguma coisa. Eu acho que não é um jogo inicialmente para gols. Acho que é um jogo para estudo da Rússia pressionando a Finlândia para tentar marcar. Tá? É o que eu vou buscar no início. Se o jogo mudar, aí eu comento no Telegram para vocês o que eu pretendo fazer no segundo tempo. Para o primeiro tempo, é mais ou menos isso. Se quiser trabalhar quiser saber como que eu pretendo trabalhar esse segundo tempo, em cima da minha visão de jogo, clica aqui embaixo no link do meu Telegram que você vai ser direcionado para lá, tá? Então já vou colocar aqui, ó, primeiro cenário, ou Finlândia contra a Rússia. E aqui eu posso colocar possibilidade de trabalhar um back Rússia, caso aconteça tudo aquilo ali que eu já falei com vocês, tá bom? Quanto mais intensidade da Rússia, mais confiança provavelmente eu vou ter. O segundo jogo do dia é Turquia e País de Gales. Muita gente vai falar que a Turquia jogou mal contra a Itália. Vamos ter calma. Na minha opinião, a Turquia, ela, na proposta de jogo que ela adotou, ela não teve sucesso contra a Itália. Na minha opinião, claramente ela adotou uma postura defensiva contra a Itália, imaginando, se planejando jogar bem contra o próprio País de Gales e a Suíça. Então, para mim, a Turquia foi com a intenção de empatar com a Itália e empatar um jogo. Por exemplo, vence o País de Gales, empata com a Suíça, 4 pontos, já dá para tentar classificar. 5 pontos, né, no caso. Foi o que eu acho que a Turquia imaginou. Porém, deu errado. A Itália abriu o placar, fez a Turquia se expor e tomou mais 2 gols, 3-0. Então, a gente não pode cravar que a Turquia jogou mal, que a Turquia não presta, só porque no modelo de jogo que ela adotou com o planejamento deu errado. Porque à medida que você tem um plano de jogo para se defender contra a Itália e sai um gol, aí você acaba se expondo, a Itália foi lá e puniu. A Itália é muito superior. Contra o País de Gales, eu estou vendo essa odd da Turquia muito alta. Porque essa Turquia não é ruim, mas também não é 100%. Ela se defendeu bem contra a Itália. Só que contra o País de Gales, ela não pode jogar na defensiva. A partir do momento que você tem 3 jogos para jogar, um você já perdeu, você não tem outra escolha a não ser vencer o segundo. Então eu vou ter uma Turquia mais solta, indo para cima de País de Gales, e o País de Gales, que empatou o primeiro jogo, que não está assim numa situação tão ruim, deve jogar por algumas bolas só. Eu senti falta no primeiro jogo do País de Gales de uma transição com a bola no pé do Bale, de uma finalização de fora da área do Bale. A gente viu muito mais o James, o ponta esquerda, correr e criar muito mais perigo do que o próprio Bale, que é o astro do time. Então eu senti falta disso. Provavelmente com a Turquia, como o País de Gales não deve jogar tão recuado, ele deve ter algumas chances. E a linha defensiva da Turquia não deve estar tão baixa igual contra a Itália. Então eu não me surpreenderia desse jogo aqui ter 3 gols, por exemplo.
ser um jogo de 3, 4 gols. O grande problema aqui é o poderio ofensivo de Gales, que não é tão grande, tá? Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu quero anotar aqui para vocês já, para não esquecer. Primeiro, dizer que eu vou trabalhar um lei a pior equipe em campo inicialmente, porque essas odds, para mim, País de Gales poderia estar um pouquinho mais alto, desculpa. Então, Turquia contra País de Gales. Devo trabalhar no lei a pior equipe em campo aqui, principalmente no Gales. Coisa que eu vou olhar, bolas paradas da Turquia. A Turquia tem uma excelente bola parada, mas ela não conseguiu colocar isso em prática contra a Itália, porque a Itália simplesmente não deu espaço para a Turquia ir lá na frente criar essas bolas paradas. E o País de Gales já sofreu não só um gol, como 2 gols da Suíça, um foi anulado, de bola aérea. Teve um gol de escanteio do Embolo. O outro gol de lançamento para a área. Então, na minha opinião, o País de Gales vai sofrer com essa bola aérea da Turquia, tá? Como que a Turquia vai jogar no meio, se vai ter muita intensidade na criação, se vai roubar a segunda bola, não sei. Podemos ter um back Turquia aqui, um back alto, assim como eu consegui pegar na República Tcheca, assim como eu consegui pegar na França? Cara, não descarto. Seria um País de Gales completamente recuado, uma Turquia muito forte, um mercado descendo bastante. Mas, inicialmente, eu venho com a ideia de trabalhar o lei ao País de Gales, se realmente a Turquia se mostrar superior, e tomar muito cuidado com o ponta esquerda do País de Gales, que é o Daniel James, que jogou bem contra a Suíça e que vai puxar contra-ataque. Beleza? De resto, é ter olho nas bolas aéreas da Turquia. Na minha opinião, a Turquia tem que ir para cima. O País de Gales não precisa tanto da vitória assim. Se vencer, excelente, mas não precisa tanto assim. Na minha opinião, olho nessa Turquia ofensivamente. Tivemos um desempenho da Turquia quase que completamente defensivo contra a Itália e agora provavelmente vamos ter uma Turquia mais ofensiva contra o País de Gales. Não me surpreenderia de ter um jogo com 3, 4 gols aqui. Tá? Não me surpreenderia. E por último, Itália e Suíça. Aqui eu venho novamente para tentar buscar alguma coisa a favor da Itália. Sabemos... Nossa, Suíça. Sabemos que a seleção da Suíça não é vista, tem uma boa transição. O Embolo jogou bem no primeiro jogo, não só por conta do gol de cabeça, mas fez boas transições, chutou bem de fora da área. É um moleque bom de bola. Seferovic também chuta bastante, mas não gostei muito do desempenho dele como pivô. Inclusive o Embolo fez uma jogada de pivô para ele que ele estava na cara do gol e conseguiu chutar para cima. E a Itália não tem o que falar. A Itália vem como uma grande favorita para vencer, uma das grandes favoritas para vencer essa competição. Na minha opinião, tem time para fazer 9 pontos nesse grupo, tá? E deve ser um jogo onde, inicialmente, a gente tenha uma janela de back Itália. Como todo back, tem um momento que às vezes ele abaixa. Então, pode ser que a Suíça comece a puxar contra-ataque, pode ser que a Suíça comece a deixar esse back perigoso e eu vou me retirar do mercado. Tá? Porém, eu não vou me retirar do mercado porque o mercado vai subir. Eu provavelmente vou me tirar do mercado se a Suíça começar a criar situações de perigo e eu me sentir desconfortável. O mercado sempre vai privilegiar o time mais forte, de mais camisa. Então, mesmo que a Suíça chegue de forma esporádica, como eu sempre falo aqui, o mercado não necessariamente vai subir. Basta uma chegada perigosa da Suíça, 2 chegadas perigosas da Suíça para esse mercado começar a subir? Não. Se subir 1 ou 2 ticks, daqui a pouco, se a Itália implantar o back de novo, essa odd volta. Então, se for trabalhar alguma coisa corrigindo a odd da Itália, muito cuidado. Tá? Para estar back Itália, precisa de um grande massacre da Suíça? De preferência, se você tem um método muito cauteloso, sim. Mas o mercado sempre vai estar a seu favor, assim como foi o jogo da Turquia. A Itália não estava assim, né? Mas tinha muita força na recuperação de segunda bola. Beleza? Aí nós temos Série B, no dia de amanhã também, Remo contra o Vitória, eu não tenho acompanhado essas equipes, Ferroviário e Sampaio Corrêa. O Ferroviário tinha começado muito bem contra o Vasco, mas tomou um empate e uma derrota já, então não está isso tudo, também não tenho acompanhado. O Vasco da Gama é um time que eu quero ver contra o Avaí, eu vou deixar esse jogo para leitura, não vou falar nada do que eu pretendo fazer aqui, tá? Exclusivamente para leitura. E o Cruzeiro, mais uma vez o Cruzeiro, 19º colocado contra a Ponte Preta.
sigo sendo um espectador na Série B, mas olha, se o Cruzeiro não melhorar, a situação vai ficar feia. Vamos para o Brasileirão. São Paulo e Chapecoense. 1,33 a odd do São Paulo. O São Paulo não marcou nenhum gol no Campeonato Brasileiro em 3 partidas. Tá? O São Paulo jogou o Brasileirão contra... Vamos ver. Brasileirão. São Paulo Fluminense, nenhum gol. São Paulo Atlético Goianiense, tomou 2-0. São Paulo contra o Galo, tomou 1-0. O São Paulo pode ter uma odd de 1,33 contra a Chapecoense? Pode, tanto é que tem. Aqui no Brasileiro a gente tem agora esses times que o mercado precifica como se fosse o Bayern de Munique. Eu não concordo. Eu não concordo com o Flamengo com essa odd, não concordo com o Atlético Mineiro com essa odd, não concordo, simplesmente não consigo concordar com essas odds baixas. E o que eu faço quando eu não concordo? Eu não trabalho. Então eu vou deixar esse jogo de fora. São Paulo pode amassar a Chape, que realmente não vem jogando muito bem, mas eu vou ficar quieto. Beleza? Prefiro ficar de fora. Internacional Atlético Mineiro. Tivemos o pedido de demissão do Lisca, do América Mineiro, que provavelmente, supostamente, deve assumir o Internacional. Se é que já não assumiu enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Mas por enquanto, se eu não me engano, é o Loss que está lá de treinador. Né? O pessoal às vezes chama de Lost. O Internacional vem de uma boa vitória contra o Bahia, fora de casa, que precisava, impressionante como no Brasil, se você trocar de treinador, o time responde na hora. Precisava de uma vitória depois daquela eliminação na Copa do Brasil, depois daquele vexame contra o Fortaleza, que, joga bem o Fortaleza, mas 5 é muito, né? Então eu venho para esse jogo para trabalhar um layer para a equipe em campo. O Atlético tem alguns desfalques por conta da seleção. Então, inicialmente, Atlético Mineiro, eu venho para um layer para a equipe em campo. Beleza? Corinthians e Red Bull Bragantino. Mais um jogo que eu vou trazer para um layer para a equipe em campo. Pô, Theo, mas você não vai fazer uma análise? O que eu vi do Corinthians contra o Palmeiras me animou, me deixou com um pensamento positivo de melhora para o Corinthians. Eu vi um jogo reativo do Corinthians. Quando o Palmeiras tinha feito o primeiro gol, eu vi um jogo muito forte do Corinthians. Reativo não de contra-atacar, mas de reagir à situação contrária, adversa. Gostei demais do que eu vi do Corinthians para cima do Palmeiras depois que estava perdendo. Logicamente, depois o time cansou. Ainda tem muito que treinar, que pegar o estilo de jogo que o Silvinho quer implementar, mas eu gostei. O Bragantino, apesar de ser um time ofensivo, apesar de ser um time bom, ainda é muito fraco lá atrás. Vamos pegar aqui os últimos jogos do Bragantino. O Bragantino já tomou 5 gols nessa competição. Mais que o Bragantino tomou. O Ceará também tomou 5. O Internacional tomou 7 por conta daquela goleada. E a Chape tomou 6. Juventude também tomou 5. Então assim, o Bragantino faz muito gol, mas também sofre muito. Enquanto o Fluminense abriu 2 no último jogo e tomou 2-2. Né? Então não gosto da defesa do Bragantino, acho que tem muito a melhorar. Mas ofensivamente é um time bom. Então eu prefiro trabalhar um layer para a equipe em campo aqui, ver quem vai entrar melhor, né, para não ficar com essa exposição tão longa também em relação ao mercado de gols. Tá? Atlético Paranaense e Flamengo aparentemente está adiado. Tá? E a gente tem um Juventude e Palmeiras. O Palmeiras é 1,67. Aqui talvez eu venha para buscar um lay ao Juventude. Por que eu não venho para trabalhar um back Palmeiras? Porque o Palmeiras, por mais que ele tenha um time muito superior ao Juventude, eu acho que o Juventude vai ter muita dificuldade no Brasileirão, o Palmeiras propondo o jogo não me agrada. Eu prefiro o Palmeiras reativo. Mas o número de gols marcados de contra-ataque do Palmeiras tem diminuído ao longo do tempo. Se vocês pararem para pensar. Se for comparado à temporada passada, o Palmeiras já está diminuindo esse número. Então fica essa dúvida na minha cabeça. O Palmeiras propondo o jogo não é tão bom. Mas jogando no contra-ataque de forma reativa, está caindo o número de gols. Será que o desempenho do Palmeiras está caindo? Não sei. Né? É uma derrota, uma vitória ou um empate. Para o elenco que o Palmeiras tem, ainda acho pouco. Mas, por enquanto, se eu for trabalhar alguma coisa, vai ser Juventude. Palmeiras vai ser no layer para a equipe em campo. Não descarto trabalhar o mercado de gols, porque o Juventude já vem com 2 derrotas, 2 empates e 1 derrota. Não descarto, se o Juventude vier para cima do Palmeiras, trabalhar alguma coisa a favor de gols, com uma exposição mais branda, no máximo ali uns 3 gols.
Mas inicialmente, talvez um Leia a pior equipe em campo aqui com uma cotação do Juventude próxima a 5, 6. Tá bom? Vocês verem que eu não trouxe nada para o mercado de gols, né? Temos, obviamente, foi adiado porque nós temos o jogo do Flamengo contra o Curitiba na Copa do Brasil. Mais uma vez, uma cotação baixa. Não consigo concordar, né? Temos alguns jogadores talvez desfalcando o Flamengo para esse jogo do Curitiba, né? Além dos que já estão na seleção. Então, assim, o Palmeiras ganhou de 1-0 o primeiro jogo, se complicou. O Cruzeiro ganhou de 1-0 o primeiro jogo, se complicou. O Internacional ganhou de 1-0 o primeiro jogo, se complicou. Não estou dizendo que o Flamengo pode se complicar com certeza aqui, mas eu vou ficar de fora dessa cotação tão baixa. O Curitiba tem que se expor, tem que ir para cima e pode dar espaço para contra-ataque aqui. Eu prefiro ficar de fora. Times que podem se complicar. Vamos lá. A Rússia, acho que a complicação da Rússia seria não vencer a Finlândia, porque aí realmente ficaria praticamente de fora. A Itália, só se quisesse complicar contra a Suíça, acho que num jogo de trocação a Itália ainda leva melhor, mesmo que a Suíça venha para cima. O Juventude contra o Palmeiras acho muito difícil também o Palmeiras complicar nesse jogo, por causa da saúde baixa, mas o São Paulo eu não coloquei aqui, mas o São Paulo também, a Chape realmente está muito mal. A complicação do São Paulo seria não vencer, né? O restante é isso. Lembrar vocês sobre as bolas paradas da Turquia, a bola alta da Rússia em cima do Dzuba, que é um excelente jogador. Verificar se realmente o Corinthians dá liga nessa melhora. E é isso. Tomar cuidado com a saída de bola do Internacional, que não é boa. E por enquanto é isso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê lá no meu Telegram. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se não gostou do vídeo, não tem problema. Deixa os likes e a gente vai seguindo. Valeu? Mais um vídeo que eu consigo gravar aqui no meio da Eurocopa. Me planejei para isso e vamos seguindo. Beleza? Valeu pela companhia, por estar aqui comigo essa hora. Não sei se você está assistindo ainda tarde da noite. Vou tentar acompanhar esse jogo aqui do CRB com Goiás. Um grande abraço e bom descanso.